Olá, tudo bem? Bom, estamos aqui em mais uma edição do Bendcast. Hoje, uma edição especial aqui no MyCMeet, com vários convidados especiais. Olá! Mais uma vez estamos aqui hoje com mais uma edição do Bendcast, de uma forma mais especial, hoje dentro do MyCMeet, para a gente falar de um tema que é super diferenciado, eventos. Afinal, eles são estratégias ou eles são distração? A gente quer saber um pouquinho do papel das ativações no core business das empresas. Eu sou Carla Fidelis e hoje serei a host responsável por esse podcast. E para estar conosco nesse dia super especial, nós temos duas convidadas super bacanas, então eu vou pedir para elas se apresentarem. A gente está aqui com a Érica Ribeiro, da Medtronic. Bem-vinda, Érica. Obrigada, Carla, pelo convite. Eu sou a Érica, atuo na área de eventos há mais de 20 anos. Eu entreguei a idade agora, mas tudo bem. Atuo com eventos médicos e sou publicitária de formação, eu sou atleta corredora amadora, gosto de cozinhar também e sou uma entusiasta por criatividade. Ou seja, ela gosta de tudo, já entenderam, né, Nossa, gente? Já entenderam. E a gente tem também aqui com a gente a Jéssica dos Santos, da PlayStation. Jéssica, eu vou deixar você se apresentar e depois eu faço o meu meme diário, tá? Lá vem ela, gente, lá vem ela! Oi, meu nome é Jéssica, faço parte do time de PlayStation aqui no Brasil. Sou assistente executiva, sou secretária executiva de formação, adoro literatura, livros e amo eventos, faço eventos há pouco mais de 15 anos aí também, já tem um pequeno tempo de estrada e obrigada pelo convite. Fiquei super feliz para trazer, né? Vamos trazer tópicos muito legais, eu acho que de áreas diferentes, né? Então vai ser super bacana. Obrigada. Imagina. E uma coisa que eu acho que é super bacana antes da gente começar até com as perguntas é fazer meio que uma volta no tempo, né? Acho que antes da pandemia a gente não tinha muito essa visão de que os eventos eles eram estratégias dentro das empresas. Ainda se falava muito de que o evento está no dia a dia, mas se via muito como festa, se via como uma coisa muito mais automática, né? Eu acho que depois da pandemia, onde a gente conseguiu mostrar um pouco mais o valor daquilo, ele se tornou uma estratégia e hoje faz parte do core business das empresas. E muitas delas atuam com os eventos até realmente para poder fazer vendas dentro de um time comercial ou para fazer awareness. Então eu queria entender um pouquinho, acho que vou começar com você, Eriquinha, que atua dentro da área de farma, que a gente sabe que tem várias regulamentações e tudo mais. Na sua opinião, o evento ele já é uma ferramenta de estratégia de negócio ou ele ainda é tratado como uma ação de visibilidade? Então, eu acho que depende da maturidade da empresa. Eu acho que ainda hoje nós temos os dois cenários, né? A gente tem eventos de visibilidade, que as empresas ainda atuam apenas com visibilidade, e eu acho que tem empresas que atuam eventos como uma ferramenta estratégia de negócio. Eu acho que a principal diferença entre essa maturidade da empresa é como que ela planeja o evento. Então, né, dentro da minha companhia, que é da área médica, a gente trabalha com vários, né, produtos médicos, devices, né, para cirurgia, e a gente tem um lema dentro da companhia que é assim: a sutura é a base de tudo. E trazendo para cá, para nossa conversa, planejamento é a base de tudo. Então, eu acho que assim, quando você tem um evento que você tem um objetivo claro, você tem então um evento estratégico. Quando você não tem um objetivo claro, né, o seu objetivo é participar, aparecer, aí você tem um evento de visibilidade. Quando você tem, né, uma métrica estabelecida, você vai, eu preciso captar leads, coletar leads, eu preciso agendar visitas, eu preciso, no meu caso específico, que é a área médica, a gente precisa marcar treinamentos. Você tem um evento estratégico. Quando você tem como métrica um stand bonito, um stand cheio, você tem um evento de visibilidade,
né? Então, e aí você vai para todos os itens que você compõe um evento. Por exemplo, até no pós-evento. Quando você tem um pós-evento, um e-mail de agradecimento, obrigado por ter nos visitado no nosso stand. Você tem um evento de visibilidade. Mas agora, ele também pode ser de estratégia. Isso, mas quando você tem um evento de estratégia, eu acho que além do agradecimento, você tem ali uma ação. Que é um CTA. Exatamente, você tem uma ação, obrigado por ter participado do nosso stand, vimos o seu interesse no produto tal, gostaríamos de agendar aqui uma visita, uma reunião, te brindar com mais informações sobre isso. Isso é estratégia, isso não é visibilidade. Então eu acho que assim, depende muito da maturidade da companhia. Empresa. Concordo com você. Quer complementar com alguma coisa? Não, concordo plenamente. Eu acho que, complementando, né, eu acho que entra realmente muito nesse contexto, né, o objetivo, trazer muito as áreas de negócio, né, para esse processo de planejamento também, né? Então é muito interessante, concordo. E eu acho que assim, abrindo aspas aqui, né, meu marido trabalha numa área completamente diferente da nossa de eventos e assim, as pessoas perguntam para ele assim, o que a sua esposa faz, né? Ele fala festas. E ela ainda é paga para isso. Então assim, era aquilo que você falou, antes da pandemia, a gente era vista como essa área, né, de Exato. fazer festas, de encher balão, de, né, organizar a comida e coisas assim. Hoje em dia não, hoje em dia a gente é vista como a parte estratégica do negócio. Ele tá melhor do que lá em casa, porque lá em casa a minha pequena, quando alguém fala o que sua mãe faz, ela passa o dia inteiro brincando, porque todas as vezes que ela vai na empresa, ou é evento do Dia das Crianças, ou alguma ativação relacionada, então na cabeça dela todo mundo tá brincando o dia todo. Agora, PlayStation, gente, toda vez que eu escuto um PlayStation. A entrada clássica. E sabe o que é interessante, Erika, você comentou do seu marido, o meu namorado é médico, olha que legal, ou seja, aqui em casa é o contrário. É o contrário. Então, na hora de me definir, eu tenho essa dificuldade também, porque a gente usa muitos chapéus, né, eu acho que ao longo da nossa vida e dentro das estruturas organizacionais, talvez ainda mais hoje em dia. Então, é gestão de eventos, é gestão, no meu caso, né, gestão de agendas, gestão de viagens, enfim, é uma loucura. Mas é um público diferente. Sim, e aí isso que eu queria te provocar. Porque assim, pensando num público super diferente, o que separa uma ativação relevante de uma entrega aqui da Buzz? Porque querendo ou não, é o clássico do PlayStation. Sim, PlayStation. Vou pegar aqui a ideia da Erika, que eu acho que a gente pode acrescentar dentro da área de entretenimento, que tem um crivo também muito alto, né? Eu acho que sempre me perguntam isso e a minha resposta talvez seja sempre a mesma nesse sentido. As pessoas esperam encantamento, Carla, do que a gente faz, né? Elas querem se encantar, elas querem experiências imersivas, mas nada disso adianta se não tem um propósito atrelado a esse momento, né? A essa troca. A gente trabalha muito com, óbvio, né, com essa questão emocional. Então, o que a gente desperta nas pessoas? Então, se ela não tem um propósito, se ela não desperta sentimentos bons, se ela não cura dores, né, falando aqui um pouco de uma forma mais ampla de eventos como um todo, o buzz, ele só fica dentro do buzz. Ele só vai chamar atenção por alguns minutos ou dentro daquele contexto e vai passar. É diferente quando você cria uma experiência que você atrela a memórias, a sentimentos. Então, é uma coisa que a gente trabalha muito internamente, com muito respeito, muito posicionamento, mas de uma forma muito estratégica e intencional. Então, o que a gente vai tirar dessa experiência? O que a gente quer despertar nas pessoas? Como que elas vão lembrar da gente depois? Então, eu acredito que isso ficou muito mais latente, obviamente, depois da pandemia. A minha área cresceu muito, né, durante esse período, que foi um período muito difícil, né, para todo mundo. Mas a área de games, né, de entretenimento, falando de música também, dessa parte de despertar, essa parte criativa, né, como você comentou, acredito que nós tenhamos sido essenciais mesmo, assim, para manter esses elos, assim, conectados. Né? Sim. Então, respondendo a sua pergunta, é um mix desses vários pontos, sabe? Então, criar propósito, criar e despertar esses sentimentos, atrelá-los a realmente
fazer com que esse evento ou esses eventos criem essas memórias, assim. Então, acho que é bem significativo nesse sentido. E no nosso caso, é um público que cresceu com a gente, né? Então, é um desafio ainda maior, porque a gente muda, né? A gente evolui, a gente cresce, os nossos desejos, rotinas ficam diferentes ao longo do tempo. Então, é bem desafiador. E aí a gente vai para quê? Para eventos médicos, em pleno 2025. E aí, Eriquinha, como é que as empresas podem se conectar com as suas metas de negócio, falando de experiência presencial e digital? Principalmente quando a gente está falando da área médica, que a gente sabe que uma coisa que eu aprendi com vocês, e toda vez que eu falo, é que vocês não fazem só eventos, né? Vocês fazem eventos para dar aulas. Então, assim, não é um conteúdo, ele é uma aula. O médico está ali para poder aprender. Só que por trás disso, e aí, como é que se fala em metas? Porque, querendo ou não, quando você leva ele para um lugar, para ele aprender algo, nada te gera um retorno efetivo de que aquilo vai trazer. Como é que isso bate lá na porta para vocês e fala assim, ó, essa meta está funcionando, essa estratégia está funcionando? Eu acho que é exatamente isso. Na minha realidade hoje, é muito complexo você fazer o ROI com investimento, né? Tipo assim, olha, eu investi tanto e estou retornando tanto. Isso aí é uma conta que esta conta não fecha nesse sentido, porque ela não envolve, ela não é tão simples assim. Não é que ela não fecha, ela não é tão simples assim. Ela envolve vários outros componentes para ela poder ter um retorno sobre isso. Então, como você falou, hoje nossos eventos, eles são eventos educacionais. O que o médico quer? O que o meu cliente quer? Ele quer estar por dentro das atualizações, né? Ele quer saber o que tem de novo de tecnologia. Nós somos uma empresa de tecnologia, então a gente, oferece tecnologia médica para ele. Então ele quer saber quais são os itens de tecnologia que tem no mercado, o que isso facilita na vida dele, é óbvio, na do paciente, porque, no final das contas o que importa ali no final do dia é a melhora da vida do paciente, da sua saúde, da sua condição. Então, criar eventos para isso. Como que você cria essa experiência? Além do conteúdo, porque isso é a base, você vai ter o planejamento, que é o conteúdo, que você vai entregar para ele, que ele vai ter interesse de ir. Então, assim, você vai oferecer um conteúdo científico, com um palestrante de renome, que vai te dar aquele despertar do seu participante para ir. Porque o médico é convidado para ir, assim como nós, somos convidados para ir a 50 atividades e eventos. Sim, eu vejo isso diariamente, inclusive. Exato. Muito evento, Muito. né? E você vai escolher qual, Aquele que você não dá para ir em tudo, porque você tem várias outras atividades da sua vida para você fazer. E assim, como nós, o meu cliente também é assim, então ele vai eleger qual que é o que ele vai participar. Então, dentro dessa construção de fazer essa conta de fechar, essa estratégia com a nossa meta quantos a gente quer atingir. Qual é o nosso público mesmo, entendeu? A gente cria estratégias para assim, esta é a lista, uma lista A, uma lista B, entendeu? De quem que vai ser os nossos principais nomes para este evento, quantos % desses nomes que a gente gostaria que vieram, deste número, quantos % realmente fizeram toda a parte de simulação, porque assim, um evento você às vezes se perde, Você perde um participante no meio de tantas atividades que tem. Então, quantos fizeram toda aquela atividade que foi proposta, do network, e óbvio que com pesquisas de começo de evento e de final de evento, quanto que você conhece desse conteúdo, e quanto que você, no final do dia, quanto que você aprendeu desse conteúdo. Então, tudo isso são métricas que você consegue avaliar qual que foi a performance do seu evento, Óbvio que a experiência do evento também conta, É aquilo que faz com que a gente saia de casa, além do conteúdo, ter, um momento legal com pessoas que vão te agregar no na sua visão de trabalho, no seu trabalho, no seu dia a dia, no caso do médico, na sua prática clínica. E já virou case de sucesso, Porque já teve case no ano passado justamente de um evento desses, Sim, a gente teve ano passado um evento que foi premiado, no Prêmio Caio e também que legal, Obrigada. E também no Benchmice, A gente teve dupla premiação de um evento bem bacana, robusto, que a gente fez, que foi de 600 pessoas da América Latina aqui para o Brasil.
3 dias de evento, uma logística completamente complexa, e eu acho que a logística nem é tão a questão mais difícil, mas sim colocar 4 especialidades completamente diferentes num único lugar para falar desse conteúdo. Eu acho que esse foi o nosso maior desafio. Poder, né? É isso. É poder. É poder. É poder. E eu tenho duas provocações para você. Primeiro, eu queria entender quais métricas você acredita que ajudam a mostrar que o evento que você fez foi um evento estratégico. Então, a gente ouviu um pouquinho quando a gente fala de eventos médicos. Eu queria dar uma olhada no seu e também queria que você me falasse assim: Carla, qual foi aquele evento que você falou, cara, toda hora eu tinha que puxar porque as pessoas se distraíam, as pessoas iam muito mais para um lado que não era o foco do evento e, tipo, dispersava e, sei lá, coloquei, vamos supor, 9 jogos lá para as pessoas poderem testar, mas quando eu vi, o pessoal não estava fazendo relacionamento, o pessoal tava, tipo, jogando e... Acontece muito. Com frequência. Acontece com frequência. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, o que você mede? Quais são as medições que você fala assim, não, esse evento, efetivamente, ele foi estratégico pra gente, foi estratégico pra dentro da empresa, e quando ele não acontece e há uma distração, tipo, em que momento que você olha e percebe, pera, preciso puxar aqui, de volta. Puxar, porque senão dá ruim. Dá ruim. Na verdade, voltando, quer dizer, respondendo talvez pelo final, acontece muito, né, Carlinha? Às vezes a gente faz lançamentos esperando, né? Fala, nossa, vamos entregar, esse jogo vai ser super legal. E às vezes as pessoas se encantam ou elas acessam um lugar da memória delas que elas lembram de jogos antigos. Isso é muito legal também, né? Então, quando eu trago para os nossos eventos essas experiências imersivas, dos nossos jogos antigos, às vezes as pessoas se prendem muito mais dentro desse contexto do que às vezes para os lançamentos. Isso é muito interessante, assim, porque elas atrelam com as memórias delas, né? Então, às vezes a gente tem que puxar no sentido de, peraí, olha, sim, tivemos, muito legal, mas olha que bacana esse aqui também. Então, a gente tem que fazer esse trabalho um pouco de formiguinha nesse sentido, que é o que eu faço, né? Mas tento sempre conectar essas duas pontas, né? Então, propositalmente, por que a gente está aqui, né? E o que eu quero te mostrar de diferente, de novo e de bacana que a gente tem trabalhado bastante. Então, a gente meio que conecta essas duas pontas. A gente utiliza várias métricas, mas como a Erika comentou, acho que no nosso caso é um ROI também, porque no final do dia é ROI também, né? Então, a gente utiliza muito essa métrica também. Então, eu conectaria muito com isso, muito com leads muito mais voltados para parceiros, né? Não necessariamente clientes finais, né? A gente chega nisso, óbvio, mas muito brand awareness, né? Então, como a nossa marca ela se posiciona e como as pessoas lembram dela quando a gente fala de games, por exemplo. Então, é muito mais voltado para a marca em si do que propriamente para outras questões, digamos assim. Muito legal. Então, é um pouco diferente por conta disso, assim, porque a gente vende, óbvio, mas muito por meio de parceiros, né? E isso é muito relevante para a gente traz muito eles para conversar sobre isso. É engraçado você falar da memória afetiva, porque, sim, assim, eu acho que isso não parte só do entretenimento. Se a gente dá uma olhada, muitas vezes é o próprio... A área médica também trabalha, sim, muito com isso. Com de olhar e falar assim, nossa, eu lembrei disso por tal situação. A minha mãe meus pais são da área da saúde, né? Minha mãe trabalhou muitos anos na área da saúde, hoje já é aposentada por escolha. Cansou. É uma área que demanda muito, né? Cansou, achou que a vida é muito legal, curtir agora. Ela segue aquela linha, tipo assim, agora eu quero curtir a vida, e eu fico super feliz em saber disso. Mas eu vejo que ela tem muitas memórias afetivas de coisas da quais, assim, ela contribuiu de alguma forma para ajudar um paciente por conta de algo. E eu acho que acaba conectando.
A gente já está encerrando, mas antes disso eu queria... Passa rápido, né? Eu queria fazer uma pergunta para as duas e eu queria que vocês trouxessem assim, se vocês fossem dar uma dica para hoje, o pessoal que ainda está batalhando para tentar olhar um pouco mais estratégia dentro dos eventos, que dica que vocês dariam, assim, de como profissional mesmo? Como se posicionar dentro da empresa, como mostrar relevância nas entregas que tem? E aí, assim, podem escolher quem quer começar. Tá, vamos lá. Eu acho que é assim, quando você está numa companhia, você precisa começar a falar a linguagem da diretoria. E a linguagem da diretoria é números. Então, a gente, né, eu sou de humanas, eu sou publicitária, mas a gente precisa ter esse skill também, né? Você precisa também saber vender o seu trabalho, a sua força de trabalho. Eu acho que a estratégia, por exemplo, Buzz, fazer um evento de visibilidade também pode ser uma estratégia, desde que isso seja uma estratégia. Então, se isso for uma estratégia, olha, eu gostaria que eu, Érica mesmo, já tive evento em que nosso objetivo era lotar o stand. A gente queria colocar que ele tivesse muito, muito cheio, que ele estivesse realmente, fosse assim, todo mundo olhasse aquele stand e falasse, nossa, o que tem ali que eu quero ir lá ver? Porque assim, tá bombando. Era essa a estratégia, entendeu? Porque ali a gente tava fazendo uma demonstração de um produto e que ele era extremamente tecnológico, então ele era muito visual, então podia, né, a pessoa olhar e ver. Então a gente, além disso, a gente criou estratégias, né, para poder chamar atenção, né? Então você chama atenção com o quê? No meu caso, alimentação, com um espaço convidativo, né, com todos esses itens a gente colocou lá para fazer isso. Então, assim, uma dica que eu dou como profissional para você criar eventos estratégicos e não só de visibilidade, né? Porque assim, a visibilidade pode ser uma estratégia, mas ela não pode ser o seu único, né, a sua única finalidade. Ela pode ser uma estratégia. É que você tenha um planejamento e que você consiga, de forma clara, ter o seu objetivo. Eu vou fazer isso por causa disso. Então, e aí, dentro disso, eu vou ter este resultado, ou sim ou não. Uma coisa que também, quando a gente começa a criar estratégias, prometo que eu já vou finalizar. Não, imagina. É que a gente começa assim, eu vou fazer isso porque eu, né, vou fazer, meu objetivo é esse, porque eu quero esse resultado e eu vou ter, sei lá, 100% de resultado. E quando você faz a sua estratégia, você tem um resultado de 50%, e aí você fica frustrado. E a partir do momento que você começa a ser estratégico, você vai colher informações. Às vezes elas são boas, às vezes não são. E isso é um aprendizado, porque você vai melhorando para que as suas próximas estratégias, elas sejam mais eficientes. E tá tudo bem, né? E eu acho que tá tudo bem, porque é um momento em que você bate o olho e fala assim, cara, eu preciso ajustar isso. Porque existe muito aquele momento que as pessoas falam assim, eu sempre fiz assim, sempre foi desse jeito, e sempre funcionou, sabe? E eu já ouvi isso muitas vezes, não, mas sempre funcionou desse jeito, tá bom, mas assim, ok, já funciona desse jeito, vamos testar de outra forma? Porque às vezes, se você sempre faz daquele jeito e você acha que sempre vai funcionar, vai ter uma hora que o teu cliente final não quer ir. Não, os eventos da Érica é sempre a mesma coisa. Iguais, né? É sempre do mesmo jeito, não tem nada diferente, às vezes até tem uma palestra legal, mas é sempre o mesmo formato, eu encontro as mesmas pessoas. Então eu acho que não tem o problema. E eu falo que dentro da estratégia, o erro ele condiz, ele faz parte daquilo. O frustrar também faz parte disso, porque é o momento que você bate o olho e você fala, não deu certo, e agora? Como é que a gente faz? Essa ativação não funcionou. Qual era o objetivo? Porque tem isso também, né? Às vezes a gente... E acontece muito também, às vezes você tem um objetivo X e na hora do evento você atinge um objetivo Y. Muito. E aí você olha e fala assim, cara, mas não era isso que queria. Mas talvez o que você trabalhou gerou aquilo. E tá tudo bem, porque aquilo também é um resultado. Aquilo também faz parte de uma estratégia. E faz parte do seu crescimento. Olha, um exemplo muito prático que eu já tive num evento que eu fiz, assim, de um grupo muito específico de médicos. E aí a gente colocou ativações de VR, de várias ativações muito interativas. E assim, simplesmente não funcionou. Não funcionou porque eles não foram. Eles não se sentiram confortáveis de ir lá e fazer ativação. E assim, a gente ficou lá olhando.
as recepcionistas, vai chamando, eu disse, não, obrigada. E assim, não deu certo. Eu conhecer o seu público. Exato. E aí eu acho que entra muito até no que a Jéssica falou. Que é conhecer teu público. Exato. Porque do mesmo jeito que um médico vivenciou isso e não vivenciou, na verdade, a gente tem um outro contraponto que é do quê? Eu participei de um evento onde todas as ativações, elas eram no TikTok. Só que 50% da plateia não tinha TikTok. Porque eles não mensuraram o público, eles não olharam, não enxergaram o público que estava lá dentro e falou assim, poxa, será que essas pessoas usam esse tipo de ferramenta? Será que talvez um Mentimeter, fazendo propaganda, hein, gente, não pode. Será que talvez, tipo, você fazer alguma ação que fosse mais fácil não geraria muito mais engajamento para as pessoas do que você pensar em algo que, ok, está em alta, mas talvez não é todo mundo que tem familiaridade, não é todo mundo que tem essa rede social. E aí? E falando de PlayStation, o que dá match e o que muda? Eu acho que complementando, porque a Erika trouxe pontos muito importantes e realmente a gente precisa olhar para números, a gente precisa saber interpretá-los, né? Eu também sou de humanas, então eu assim, acredito 101% nisso, é muito importante e a gente ganha essa musculatura com o tempo também, exato, né? Então a gente vai aprendendo, vai desenvolvendo, às vezes quebra a cabeça também, e, de novo, como vocês comentaram, faz parte do processo. Então, no meu caso, eu acho que eu sugeriria, e acho que é super importante, ter essa escutativa, sabe, Carla? Então, escutar outros pares, envolver outras áreas, porque às vezes a gente entrega um evento e que dentro dessa discussão, desse briefing, etc., a gente poderia até falar, tá, a nossa faixa etária são de pessoas mais experientes, usando o seu exemplo. Eles têm TikTok? Né? Então, será que alguém pontuou isso? Ou para eles vai ser interessante uma ativação vai ser interessante. Realidade aumentada? Então, a gente trabalha isso internamente, faz muito parte do core de tudo que a gente pensa e desenvolve, né? Então, o nosso cliente final, por mais que a gente tenha vários perfis, né, que consomem a nossa marca, o que ele gosta de verdade? Né? O que encanta ele? O que é importante para ele? O que a gente vai despertar, né, determinados sentimentos? Acho que eu já comentei isso, mas isso é muito latente pra gente, é muito importante. Então, o estudo de faixa etária, de hábitos, de tudo que o nosso público consome é muito importante, a gente estuda bastante isso. Então, acho que trazer outras pessoas para um planejamento, pelo menos para um briefing, entender de fato o porquê que aquele evento existe, porque às vezes ele só existe porque ele já é feito há muitos anos. Ok, então é a 15ª edição do evento, tudo bem, ele é feito há 15 anos, tá bom, mas qual que é o propósito hoje dele? Ele ainda funciona? Ele ainda faz sentido? Será que a gente não precisa substituir por outra coisa? E às vezes é um investimento altíssimo, sem retorno nenhum. Exatamente. É só porque aquele evento já existe e eu não posso mais tirar ele do calendário. Exatamente. E aí você fala, tá, mas o que ele vai gerar? Não, é porque ele tá sempre aí. Exato, bom. A gente já faz, assim, há 10, 15 anos. Tudo bem, o evento tá morrendo. Exato, o evento tá morrendo. O público não vai mais. Exato. É uma questão também, como a gente comentou, de vícios e etc. Então, assim, acho que avaliar o todo é uma sabedoria que a gente, óbvio, acumula com o tempo, mas eu diria, complementando a Erika, que é escutar, sabe? Às vezes, conversar mais com outras pessoas de outros departamentos, entender de fato os propósitos, o que elas querem atingir, qual é o objetivo e questionar. Não é só porque é sempre feito dessa forma, como você colocou, que a gente precisa continuar, ou não é sempre porque esse evento existiu que ele precisa continuar também. Então, acho que seguir um pouco dessa linha, assim, acho que é super importante. Eu acho que o nosso horário está terminando, mas eu acho que, assim, foi um bate-papo ótimo. A gente aprendeu coisas muito valiosas, então acho que se a gente for resumir ali muito do que a gente trouxe, KPI é importante. Sim, planejamento estratégico no pré-evento, sim. Escuta ativa é muito importante. Entender se realmente você está seguindo o propósito, se você está conhecendo o seu público, se você está fazendo o negócio rodar. Então, realmente, assim,
parabéns. Obrigada por vocês estarem aqui conosco, por terem aceitado o convite. E para os nossos telespectadores, depois a gente vai deixar o contato das meninas no LinkedIn. Então acionem, troquem figurinha, compartilhem com o pessoal. É isso. Até a próxima. Obrigada, meninas. Obrigada, Ion. Obrigado, Mais Cimite, pelo espaço. É isso aí. Tchau. Obrigada.